pessoal, saudações ONLUS a todos que acompanham o Instituto ONLUS. Sejam todos bem-vindos e sejam todos bem-vindos ao tema da nossa palestra terapêutica de neurociência e autoconhecimento deste mês de outubro, onde nós vamos trabalhar o tema depressão em crianças e adolescentes, como identificar e tratar na visão metafísica. Bom, para quem ainda não conhece os nossos trabalhos, gente, acesse o nosso site, acesse o nosso Instagram, acesse os outros vídeos que nós temos no canal. Nós temos uma playlist com mais de 500 vídeos. Acesse a playlist das meditações, das orações e vá gradativamente ouvindo, assistindo os temas que a gente colocou para a sua expansão de consciência, o seu autoconhecimento, se você assim desejar, assim como se você sentir que será importante, faça as meditações do nosso canal, que ajudam muito nos processos da cura interior, ok? Bom, vamos lá. Hoje, esse mês, então, trazendo este tema, né? Uma vez ao mês, nós trazemos um tema terapêutico. Esse mês eu falo, mês que vem é a Margarete, ou sou eu novamente, depende, né? Depende da nossa dinâmica, depende das demandas que vão se apresentando para nós aqui. Nós vamos estruturando essas discussões de ordem de autoconhecimento dentro de uma visão terapêutica, mas da terapia sob a perspectiva da metafísica, que é o nosso foco de trabalho, ok? Bom, e por que é que nós optamos, né? Por que é que nós sentimos em nosso coração que nós deveríamos trabalhar esse tema? Porque já tem pelo menos mais de um ano com certeza, que nós temos abordado a necessidade das famílias trabalharem a cura, o equilíbrio, trabalhar uma harmonia, um entendimento em relação às questões com os filhos, certo? Já tem pelo menos mais de um ano que as forças divinas da luz, as forças espirituais estão nos mostrando, estão nos impulsionando a fazermos processos de cura com relação a essa relação pais e filhos. E me parece que é algo bastante karmático na questão da cura e na questão da evolução dos seres humanos aqui na Terra. É bastante karmático essa questão deste resgate e desta cura entre pais e filhos, porque a história da humanidade realmente foi de muito abandono, de muita negligência, de muitos maus tratos, de muita violência com relação aos pequeninos, como Cristo Jesus se referenciou, né? Ou referenciou-se. Então, é por isso que a gente vai trazer essa reflexão com o objetivo de auxiliar as pessoas e colaborar na sua cura com os seus filhos, ok? Vamos falar então alguns pontos, tá, gente? Porque o tema é amplo, ele é complexo, ele tem bastante profissionais atuando nessa área e trazendo reflexões também bem relevantes. As informações que a gente trouxe aqui são com base em algumas das nossas experiências de trabalho e também de estudos de profissionais da área da psicologia, da neuropsicologia, da neurociência, da psicopedagogia, entre outros. Certo? Bom, então o primeiro aspecto a ser considerado nesta abordagem é o seguinte:
A depressão nas crianças e nos adolescentes, segundo os estudos dessas áreas, desses profissionais que mencionei agora há pouco, eles dizem que pode ser confundida a depressão com malcriação, pirraça, birra, mau humor, tristeza e agressividade, certo? E eles trazem a seguinte questão: qual é a diferença entre uma malcriação, pirraça, mau humor, tristeza, agressividade com a questão do diagnóstico da depressão? A diferença é a intensidade, a persistência e as mudanças em hábitos normais das atividades da criança. Então, segundo os estudos do DSM-5, que é um manual de diagnóstico médico na área da psiquiatria, eles dizem o seguinte, que para fazer um diagnóstico de depressão em crianças, deve-se observar por um período de 1 ano que a criança apresenta irritabilidade constante, mau humor depressivo, né? E rompantes, então, de processos de, além dessa irritabilidade constante, processos de violência com ela mesma, rompantes de violência com ela mesma e com o seu ambiente pessoal, ambiente no sociofamiliar e no ambiente escolar, certo? Então, segundo esses estudos, eles apontam isso. Vamos ver como se manifesta um processo de depressão nas crianças e nos adolescentes. Primeiro, questões de ordem sociofamiliar. Quando a família, o casal, os pais dessa criança e desse adolescente passam por separação, conflitos ou agressividade na vida familiar e na relação com os pais, ou seja, quando a criança vivencia situações de violência física, violência psicológica e violência até espiritual com relação aos seus pais, né? Ou quando ela presencia um conflito e uma agressividade entre os seus pais. É muito desagradável, é muito triste e traz um dano profundo para o comportamento dessa criança, desse adolescente, né? Muito bem. Outro aspecto, mudança de colégio, onde também pode causar uma insegurança muito grande na criança, bullying, né? No colégio é bem comum essas questões acontecerem, morte de uma pessoa querida, né? Ou um animal de estimação, também pode vir a gerar uma depressão na criança. Excesso de atividades no dia a dia, então existem crianças que elas não têm um tempo para permanecer no seu ambiente, na sua casa, no seu quartinho, com seus brinquedos, com seus bichinhos, sendo criança, né? Então, muitas vezes elas não têm esse tempo para ela. É aula de natação, é futsal, é judô, é inglês, é piano, é balé, enfim, né? A criança é preenchida a agenda dela com muitas atividades. Então, nós temos que tomar cuidado, porque me parece que os pais estão transferindo o seu desequilíbrio também de falta de tempo para si, estão transferindo para as crianças também, né? Mudança de cidade, de moradia, né, que também faz uma mudança no contexto social da criança, onde ela vai ter que deixar seus amiguinhos e fazer novos amiguinhos. Isso nem sempre é fácil, né? Há também que considerar fatores de ordem genética, tá? Então, sim, existem crianças, existem adolescentes, sim, que carregam o seu código genético familiar este tipo de patologia. Então, há uma grande probabilidade também
da criança vir a manifestar esta situação de ordem psíquica nela. E todas essas questões, né, todas essas formas de manifestação da depressão gera muitos sentimentos de abandono, de rejeição, de desamparo, de negligência e insegurança em relação à própria vida. Então, hoje, no momento presente, eu particularmente não atendo crianças, eu não atendo adolescentes, eu atendo os pais dessas crianças e desses adolescentes. Eu atendo adultos, pessoas na faixa dos 30, 40 anos, 50, que não têm filhos, mas são filhos, né? E eles, ou alguns têm, né? Mas uma parte que eu acompanho não tem filhos. Então, eles relatam todos esses sentimentos aqui neles, certo? Então, não é só na criança que as questões de ordem de depressão se manifestam. Essa questão pode vir a se estender na fase adulta, na fase da juventude, na fase adulta, certo? Se caso não for devidamente observado, tratado, ainda na fase do período da criança e da adolescência, certo? Bom, vamos ver alguns sinais, né? Então, problemas em relação ao sono, tá? Problemas em relação ao sono, tanto para pegar no sono como para manter o sono, ou então pode ter muito sono durante o dia, né? Claro, a criança não conseguiu dormir à noite, aí ela durante o dia vai se sentir muito cansada, né? Muito esgotada. Então, à noite que nós deveríamos estar repondo, né? A dopamina no nosso organismo, então a criança não consegue ter um sono tranquilo, pode ter também sono agitado, certo? Padrões alimentares, então a criança ou pode comer demais, ou principalmente tendo compulsão por doces, ou não querer engordar, então pode gerar, ou não querer comer, então pode gerar que a criança engorde ou emagreça, tá? Então observe esses pontos também. Dificuldades para se separar dos pais. Então, em algumas crianças manifestam muito sofrimento e choro, gerando muito medo do abandono e da ansiedade. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê essa questão de abandono, de maus tratos, de negligência, por que isso é tão presente nessas crianças. Bom, excesso de reclamações. Então, em um processo de depressão, o sofrimento psíquico faz com que a criança e também o adolescente reclame e exagere com tudo em todas as situações que parecem ser mínimas e no convívio social. Então, uma coisinha mínima que para uma pessoa, para o convívio na família, às vezes não é nada demais, né? A criança ela já ela exagera, né? Toma uma proporção assim muito grande de algo que no nosso dia a dia ali não tem assim tanta importância, mas para ela aquilo ali pode representar um gatilho muito profundo no sentido de ativação de um grande sofrimento que ela tem no inconsciente, tá? Queda no desempenho escolar. Isso é certo que vai acontecer com as crianças, tá? E os adolescentes. Desencadeando também problemas cognitivos, como aprendizagem, concentração, raciocínio, memória, comunicação verbal, comunicação escrita, né? E assim por diante. E nesse aspecto é muito importante os pais buscarem um apoio psicopedagógico e também exige dos pais mais atenção nas tarefas escolares. Os pais precisam assumir o compromisso de ajudar os seus filhos, né, quando eles são pequenos ali,
enfim, acompanhar as atividades deles quando são pequenos, quando são adolescentes, acompanhar as suas atividades escolares, ok? Pois eu me lembro, quando criança, eu recebia esse acompanhamento, principalmente do meu pai biológico. Ele sentava comigo, ele fazia o tema de casa comigo. Aliás, antes de eu ir para a escola, ele já sentava comigo todas as noites, não me lembro se foram todas as noites, mas durante a noite, por um período, ele sentava comigo, ele tinha comprado um caderno, tinha comprado lápis, e ele fazia, antes de eu ir para a escola, ele me ensinou a escrever, né? Então, quando eu fui para a escola, no primeiro ano do ensino fundamental, né, eu me senti motivada, eu me sentia feliz, eu queria estar na escola, né? Então, estudar para mim sempre foi algo muito bom, muito positivo. Então, o acompanhamento que um pai, uma mãe dão para os seus filhos na idade escolar, no sentido de acompanhar essas atividades, incentivar, ajudar, né, nas tarefas escolares é fundamental para criar uma motivação e um hábito muito positivo da criança gostar de estudar e estudar não por uma obrigação, né? Porque quando a criança estuda por obrigação, ou qualquer um de nós estudarmos por obrigação, realmente o aprendizado ele se torna muito desafiador, né? Bom, vamos lá então. Vamos para a próxima lâmina. Próximo aspecto. Outros, né? Alguns sinais, vamos mais sinais aí. Autodepreciação, sentimentos de baixa autoestima, culpas e inferioridades, né? Olha ali. Então, ali, observem isso nas crianças e nos adolescentes, tá? Se tem esse sentimento, né? Esses que estão ali expostos. Essa questão de baixa autoestima tende a observem se a criança não fica se comparando muito com outras crianças, tá? Se ou então se dentro de casa tem os irmãos e às vezes um irmão tem um destaque em alguma coisa a mais do que o outro, né? Então a criança, às vezes um irmão se destaca na matemática e o outro não vai tão bem na matemática, ou um se destaca numa determinada atividade esportiva e aquela outra criança, outro irmãozinho, né? Outro filho, não, né? Não se destaca em nenhuma atividade esportiva, e há então uma certa cobrança, muitas vezes, da família para que a criança atinja certos patamares e ficam comparando, né? É aquela criança com outras, né? Então isso é bem complicado. A questão de culpa e de inferioridade, então sim, ali também está muito voltado para algo, uma cobrança que os pais fazem inconscientemente para que a criança atinja a vontade dos pais nos seus projetos. Então, é aquele pai, muitas vezes, é aquela mãe que tem uma memória no seu inconsciente, uma memória até consciente quando foi criança e não foi muito bem aceita na escola, não teve muito amparo, não teve muito sucesso na sua vida escolar. Então, hoje, ela carrega esse trauma, isso é algo mal resolvido nela, e ela muitas vezes transfere isso para esse filho, né? E fazendo com que ele se sobressaia. Então é como se fosse aquela vontade do pai e da mãe no passado de querer ser o melhor aluno, o melhor estudante, né? Se destacar em várias coisas que naquela época os pais não conseguiam, é meio que eles transferem isso para as crianças, e isso não é uma coisa
muito positiva, tá? A criança perde a sua individualidade, tá? Também, outra característica, né, outro sinal é crianças muito sensíveis, choro fácil e exagerado ao falarem dela, tá? Então, às vezes o pai e a mãe estão falando algum assunto, né? Ah, porque o Joãozinho não quis colocar o tênis tal lá, é um exemplo, né? E daqui a pouco a criança, então, ela já se sente muito machucada com, às vezes, o mínimo de uma fala que se faça em casa, que parece ser mínimo, mas para aquela criança ela já está dolorida, ela já está sofrida com algo, com todos esses pontos que a gente está levantando aí. Então, realmente nós temos que ter um cuidado muito grande na nossa comunicação. Outro aspecto bem importante é a irritabilidade, levando a criança a desencadear comportamentos agressivos e tendo condutas antissociais e destrutivas, tanto no ambiente escolar como dentro de casa. Brigas, brigas físicas, né? Brigas de ocorrer agressão física mesmo, né? Então, é bem delicado. Esses tempos eu acompanhava uma mãe, né, que tem feito um trabalho de autocura também, e ela tem se empenhado da melhor forma que ela pode. Ela me relatava esses episódios do seu filho, que teve momentos que ele jogava a carteira em cima dos seus colegas, em cima dos professores. Então veja o grau de sofrimento que esta criança estava passando era muito grande. Nós já vamos falar sobre isso dentro da nossa visão metafísica. Cansaço e perda de energia. Então, normalmente as crianças ou adolescentes com depressão reclamam por cansaço, ficarem sem energia, não terem vontade ou ânimo para interagir socialmente, tá? Elas não se sentem atraídas para esse convívio social, para as atividades do dia a dia, caminhar, brincar, né? Estar na companhia de outras crianças, outros colegas e assim por diante, tá? Dores de barriga na cabeça e nas pernas são sintomas de ordem físico também. Então, do ponto de vista do aspecto metafísico, dores na região abdominal, né, se refere aos chácaras inferiores, o chácara básico, o chácara umbilical e o chácara plexo solar. São 3 vórtices de energia aonde se concentra um acúmulo muito grande de memórias muito traumáticas, tá? Principalmente de memórias de violência, certo? Estão muito centradas nesses 3 níveis de energia. Na questão da cabeça, metafisicamente está muito relacionado ao chácara coronário, ao chácara frontal, ao chácara laríngeo, tá? Esses 3 vórtices de energia, quando a pessoa tem, então, muita dor de cabeça, há um acúmulo de informações muito destrutivas dentro dela. Acúmulo de informações negativas, memórias muito negativas, memórias que geraram realmente um processo de destruição mental, emocional, em que a pessoa desencadeou um comportamento de se aniquilar e aniquilar quem está ao seu redor também, tá? E a questão das dores nas pernas, metafisicamente, está muito relacionado dentro de um comportamento emocional, dentro de memórias metafísicas, está muito relacionado à falta de mobilidade, ou seja, as pernas, elas representam o movimento em relação à vida.
Então as crianças elas podem estar se sentindo prisioneiras, elas podem estar se sentindo feridas e machucadas dentro daquele ambiente familiar, certo? Também enurese, que é fazer xixi na cama, né, principalmente, né, quando dorme, e encoprese, que é também a eliminação involuntária das fezes, tá? Aí a questão metafísica aqui, ela está relacionada ao rim, à bexiga, à energia do elemento água. Então a criança ou adolescente que passa por isso tem muito medo, é um medo inconsciente, certo? Bem profundo. E a questão da eliminação involuntária das fezes, sabe aquela, desculpe aqui a expressão bem humana e terrena que eu vou usar, se borrou de medo, também tem a ver com muito um medo em relação à sua própria sobrevivência, certo? E como eu falei antes, todos esses sinais, todos esses processos de depressão que desencadeiam na criança e na fase da adolescência, se não tratados, se não observados pela família, esses sintomas podem levar adiante e a pessoa pode entrar para a fase adulta trazendo muitos desses sinais e piorando ainda mais esses quadros, né, que nós trouxemos aqui. E isso vai impactar negativamente na vida profissional dela, ela poderá ter muita dificuldade de se manter profissionalmente, na vida social, no aspecto de relacionamentos, então ela tende a ter muitos relacionamentos tumultuados, difíceis, também relacionamentos agressivos, porque ela viveu esse tipo de situação na vida dela, quando criança, quando adolescente, aquilo não se trabalhou, aquilo não se qualificou, não se fez uma releitura, não se liberou aquilo do inconsciente da criança e do adolescente, então automaticamente todos aqueles sinais negativos que ela viveu, ou uma parte deles, poderão vir a se manifestar na fase adulta, tendo aí muitos adultos com problemas psíquicos, tomando medicamentos, né? Tendo muitas dificuldades de relacionamentos, tá? Tanto no aspecto de relacionamentos familiares, pessoais, conjugais, como também profissionais. E isso gera realmente uma desarmonia muito grande, né? No campo mental, no campo emocional da pessoa. Isso gera frustrações, isso gera desilusões, isso gera carência afetiva, carência emocional. E aí muitos adultos acabam buscando na droga, no álcool, em uma vida de relacionamentos desregrada, pode ter muitos parceiros, muitas parceiras de ordem afetiva, sexual, tá? Para poder esquecer, às vezes até, né, do problema. A pessoa vai usar uma substância química para poder esquecer isso. Ou então há alguns casos em que a pessoa vai viajar muito, né? Ela constantemente vai estar viajando, constantemente vai estar comprando, as pessoas que compram em excesso, né? Roupas, joias, perfume, calçados, tudo que é excesso, né? Ou então elas canalizam muito para beleza estética exagerada, certo? O uso de bebida alcoólica também, né? Cigarro e várias questões ali que são extremamente nocivas para o desenvolvimento psíquico dela.
e automaticamente essa criança, esse adolescente não resolvido isso em si, será um adulto realmente muito mal resolvido e com muitos problemas, né? Mas vamos lá, esses assuntos a gente já tem sobre as questões dos adultos, depressão e baixa autoestima e dificuldades de relacionamento. Nas questões da fase adulta, nós já temos vários vídeos abordando sobre isso. Eu só trouxe esse parênteses aqui para que você que está nos ouvindo possa fazer também uma autoanálise, porque você pode vir a ter muitas questões vindas da tua infância, da tua adolescência, que você precisa olhar com mais atenção, tá bom? Vamos lá. Bom, e como que nós tratamos essas questões, né, na criança e no adolescente? Bom, é fundamental os pais compreenderem que eles precisam de apoio de profissionais da psicologia, da psico ou da neuropedagogia ou neuropsicopedagogia, né? Da neuropsicologia, para atuarem no nível mental e comportamental mais concreto dessa criança, porque esses profissionais atuam em nível físico, atuam em nível de comportamento mesmo. É muito importante a intervenção desses profissionais, tá? Pode acontecer de algumas crianças necessitarem de apoio da saúde alopática, tá? De profissionais da área da psiquiatria ou mesmo até da neurologia em alguns casos. Para a reposição, então, de neurotransmissores, como a serotonina, mas também tem a dopamina e a noradrenalina, que são 3 neurotransmissores que são deficientes nas crianças e também nos adultos que possuem o diagnóstico de depressão, ok? Bom, é fundamental, né? Nós não vamos deixar de mencionar, né? É fundamental tratar também com a saúde integrativa e complementar, principalmente a questão da homeopatia, da fitoterapia e talvez até de alguns florais, né? Eu até um tempo atrás nós atuávamos com uma linha de florais, mas houve uma mudança do processo energético de cura no inconsciente coletivo do planeta Terra. Então, hoje os florais, eles são importantes também, mas a homeopatia e a fitoterapia, hoje, elas se fazem muito presentes num processo de modulação psíquica, de modulação química no organismo das pessoas, devido a realmente a uma necessidade, devido a esse processo de cura kármica na Terra, que se intensificou bastante nesses últimos 4, 5 anos, tá bom? Então, por isso que nós estamos dando uma atenção nesse momento especial para essas duas formas também de tratamento alopático, tá? Ou de tratamento na questão da depressão, além da alopatia. Bom, também, agora, pensando sobre a perspectiva da terapia com abordagem dentro da metafísica, dentro da socioterapia, então, como é que quando um pai e uma mãe chegam para nós, especificamente para mim ou para a Margarete, né? No meu caso, na socioterapia, a Margarete fica 2 horas com aquele pai, com aquela mãe ali, fazendo um levantamento de várias informações que são muito importantes para poder fazer a análise e o estudo da fórmula homeopática daquela criança, né? Bom, e no caso da socioterapia? O que nós focamos aqui num processo de tratamento? Primeiro, nós tratamos os pais, tá? Se trata os pais. Por quê? Porque a história de vida desses pais, a sua ancestralidade em vários aspectos, o social, o educacional, crenças e filosofias espirituais ou religiosas, são muito importantes para que a gente faça um levantamento
do quadro psíquico energético que a família vem ancorando, vem desenvolvendo ao longo de muitas gerações e interferem sim no desenvolvimento psíquico da criança no momento presente, tá? Outro aspecto fundamental: como este casal estruturou sua vida afetiva, como é que foi o namoro, como é que foi a convivência, como é que era como foi e é ainda, né, este vínculo afetivo, né? Ou foi aquele relacionamento conflituoso, foi aquela coisa tumultuada, foi aquela coisa assim rápida muitas vezes, né? O casal ainda não preparado, ela tinha um objetivo, ele tinha outro, né? E muitas vezes esse casamento, esse relacionamento meio que foi forçado, está sendo forçado a manutenção desse vínculo. Então também se busca esse tipo de abordagem para poder tratar os pais, tá? Porque tratando os pais, trata-se a criança também. Também observa-se como que o casal se estruturou a sua vida pessoal e profissional, né? Se existe dependência financeira da mulher ou do homem nesse relacionamento, se a mulher conseguiu se desenvolver profissionalmente ou não, ou o homem, né? E como é que o convívio social, se eles são pessoas que costumam ter uma vida social muito agitada, se costumam consumir, né, bastante bebida alcoólica no ambiente, né, social. Como que é essa vida pessoal e social desses pais, né? Que tipo de amizades eles trazem para dentro de casa, que tipo de pessoas eles se relacionam e assim por diante, tá? Outro ponto, como os pais tratam que traumas eles guardam, melhor falando, né? Quais são os traumas que esses pais desta criança e do adolescente guardam em relação à sua família, ao convívio com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, né? Que dificuldades eles vivem entre si, né? Que dificuldade que existe entre o casal, os conflitos, as brigas, as desarmonias pode existir aí, né? Às vezes não é tão evidente do ponto de vista externo, né? Na sociedade apresenta uma coisa, mas dentro de casa apresenta outra, né? E no meio familiar, social e profissional. Também, se eles têm dificuldade de se relacionar, o casal, às vezes tem dificuldade, a mulher tem dificuldade de se relacionar com a família do seu cônjuge, ou vice-versa. O homem, né, tem dificuldade de se relacionar com a família da esposa, e assim por diante. Se trabalha, se levanta essas informações. As relações sociais, as relações profissionais, esses pais, né? Com o que eles trabalham, o tempo que eles trabalham, como é que é o cotidiano de vida deles. Tudo isso faz parte de um processo de equilíbrio, tá? Porque tratando os pais, né? Tratando essas desarmonias que existem, tanto no homem, pai, na mulher, mãe, né? Tratando isso, todos esses pontos que trouxe aqui, muitas coisas de ordem de desequilíbrio emocional na criança são resolvidas, porque as crianças, elas parte do que elas vivem, do que elas fazem, vem do exemplo dos pais, vem de dentro de casa. Portanto, se tem pais mais harmônicos, mais equilibrados, mais esforçados numa boa convivência, essa criança também vai desencadear um relacionamento muito mais equilibrado, ok? Outro ponto importante que nós abordamos no trabalho da socioterapia: como esta criança foi gerada, como foi o período gestacional, como foi e é
o cuidado com esta criança. Então, é muito comum a gente observar que a criança muitas vezes não foi desejada pelo casal. Pode ter sido desejada só pela mãe ou só pelo pai, né? Ou então a mãe quis ter o bebê, mas o pai não quis. Mas lá pelas tantas ele cedeu, né? Mas ele não era algo que acontece, que foi uma decisão madura desse casal, né? Então, também isso é muito considerável, é muito importante, porque pode ter ocorrido, sim, algum processo de desarmonia no casamento nesse período gestacional, e isso também impactou na memória da criança, tá? E esse cuidado, né? Ele é cuidado por quem? Qual é o tempo que os pais disponibilizam para cuidar dessa criança? Eles deixam essa criança o dia inteiro na creche, eles deixam essa criança aos cuidados de quem, né? Isso é muito delicado, tá, gente? É uma das coisas mais complexas que a gente está vivenciando hoje. Os seres humanos estão tendo filhos, eles estão jogando literalmente esses filhos para dentro das creches, para dentro da pré-escola ou mesmo dentro dos berçários, né, os bebezinhos, 4 meses de vida, 5 meses de vida, 6 meses de vida, estão sendo depositados muitas vezes, né, dentro de um berçário, né? E lá, por mais que existam pessoas que estão se esforçando para cuidar daqueles bebês, daquelas criancinhas, 1 aninho, 2 aninhos, né? Mas, gente, não é o mesmo cuidado do que quando você está em casa, cuidando desse bebê. Você mãe, você pai, a criança ela vai se sentir segura, confortável quando ela está com você. Porque se você pega esse bebê e deixa lá no berçário às 7 horas da manhã e pega esse bebê às 7 horas da noite, qual é a referência que ele tem de mãe, de pai, de família? Percebe a complexidade disso? É muito grave. Então, precisa ter uma reflexão muito profunda, né, para quem está nos ouvindo e vive essa situação. A minha recomendação é: repensem com muita atenção o cuidado desse filho de vocês, tá? Para quem está querendo ter filhos, pense bem, analise bem a tua situação. Você não pode ter filhos para deixar para um terceiro cuidar. Você tem que cuidar, tá? Você que gerou, você que criou, e é você que tem que dar atenção para ele. Porque senão essa criança vai nascer sem referência de família, certo? E uma criança que cresce sem referência de família é uma criança que certamente vai ser um adolescente, um adulto com muitos desequilíbrios mentais, certo? Outro aspecto teve abortos antes da vinda desta criança? Então também é considerado isso no processo de uma socioterapia, porque sim, porque a mãe, após ter passado por um processo de um aborto, seja espontâneo ou não, ela carrega uma memória de perda, ela carrega uma memória de sofrimento, que automaticamente, se essa mãe não conseguiu trabalhar esse equilíbrio nela, esse entendimento, ressignificar isso, certamente a criança que virá depois carregará esse sofrimento de morte, tá? Esse sofrimento de não ter nascido, então de ter sido expurgado. Então é algo bem complexo, tá? Porque a memória que a mãe tem vai toda para a criança no processo gestacional, seja do aqui, do agora, seja de memórias de uns anos atrás, alguns meses atrás, e também há que se considerar, dentro de uma visão mais metafísica
mais cósmica, mais energética, há que se considerar também as memórias do inconsciente, tá? Essas memórias aqui, ó, do inconsciente, que são as realidades astrais, as realidades espirituais, as realidades paralelas que esta família está vivendo, ou seja, este pai, esta mãe estão aqui, mas este pai e esta mãe possuem fractais de alma nos mundos espirituais, passando por sofrimento igual ou pior do que eles vivem no momento presente, tá? Então aqui o trabalho, opa, desculpa, vou tomar um gole aqui de água. O trabalho a ser feito é de muita também quem tem essa abertura, muita cura espiritual, ok? Nesse ponto, se sugere nos nossos acompanhamentos terapêuticos o rompimento de pactos, de acordos, de alianças espirituais, né, que foram envolvidos nesse processo, né? Trabalhar muita oração e muita meditação nesse sentido, tá? Para que haja a cura espiritual, a cura energética também, porque um pai e uma mãe que hoje estão em desarmonia no seu relacionamento, por exemplo, eles estão também em desarmonias em outras realidades espirituais, eles sustentam memórias espirituais em outras realidades. Uma criança que é maltratada hoje aqui, uma criança que tem sentimentos de abandono, de choro, de maus tratos, ela já carrega essa memória não só no aspecto genético, no aspecto da ancestralidade, mas ela também carrega a memória celular da sua alma, ou seja, essa criança já foi abandonada outras vezes pelos pais, já foi maltratada pelos pais, já passou por negligência pelos pais, pela família. Então ela carrega sim uma memória de muita dor e de muito sofrimento. Então não é birra, não é choro, não é malcriação, é dor mesmo, é dor emocional, é dor mental, é sofrimento da alma. E os pais precisam olhar com atenção para eles, o quanto eles têm isso neles, o quanto eles têm isso entre eles, o quanto eles têm isso com os seus familiares, com os seus pais e o quanto eles geraram isso nesta criança que eles acabaram trazendo para esse mundo que muitas vezes, né, queridos pais, queridas famílias, estão ali bastante despreparados emocionalmente para cuidar desses filhos, mas eles estão ali. Então, precisa haver uma dedicação muito grande no cuidado dos seus filhos, tá? E uma dica que eu também posso dar nesse sentido é: se você está mãe, se você está pai, aprenda uma coisa: você tem que ser mãe e tem que ser pai. A tua vida vai mudar, a tua rotina de vida vai mudar. Você não pode manter certas coisas que você tinha lá pensado, que você fazia. Não. A prioridade será sim dar atenção ao teu filhinho, à tua filhinha. Sim, você tem que ter cuidado com você, por isso tem que haver uma harmonia, um entendimento, uma pacificação e uma colaboração entre os cônjuges para que cada um tenha o seu tempo de se cuidar, para poder cuidar bem dos filhos, percebe? Cuidar de si é cuidar bem dos filhos. Cuidar da relação conjugal é para cuidar bem dos filhos. Os filhos, sim, precisam ser a meta da tua vida, sim, a meta do teu desenvolvimento, uma das metas principais do teu desenvolvimento, tá? Então, se o casal tem essa consciência, nós teremos um grande sucesso no cuidado de uma criança
e a paternidade e a maternidade exercida com amor, assim será cumprida e este karma então será dissolvido nessa relação pais e filhos. Do contrário, esse karma tende a aumentar e a ficar talvez até mais delicado para resolver nas próximas encarnações, nos próximos ciclos de existência que as almas vão passar, seja nesta vida, neste mundo, seja em outros mundos, que a alma então será encaminhada para o seu processo evolutivo. Compreenderam? Bom, então sim, ali no nosso dia a dia de trabalho, cada semana é uma semana. Cada vinda desse pai, dessa mãe para o atendimento terapêutico é uma realidade. Nós temos que ouvir, nós temos que ter calma, nós temos que ter paciência, nós temos que estar ali dando atenção para poder encontrar dia a dia, semana por semana, os ajustes que precisam para desencadear todo esse cuidado, esse amparo e esta cura nesse ambiente familiar com estas amadas crianças. E nesse ponto também, quando um casal está bem, quando um casal se cuida, se ampara, se coopera, inevitavelmente, no mínimo, 50% das dificuldades com essas crianças são resolvidas, certo? Vamos pensar com mais atenção sobre a depressão em crianças e adolescentes. Em algum nível, é um problema que os pais carregam na sua própria psique, na sua própria estrutura emocional e comportamental. Ok? Reflitam sobre isso e vamos ter muita paz e muita luz nas nossas consciências. Até o próximo mês. Tudo de bom!